Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao Caminho Cronológico, a Bíblia em Ordem. Eu sou o Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade na sequência em que os fatos aconteceram. E o nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do Criador do início ao fim. Então, prepara sua Bíblia, prepara sua mente e o seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. E que alegria continuar essa caminhada. Hoje nós entramos na reta final de Levítico com capítulos que são verdadeiros calendários de celebração e de justiça. Nós veremos em Levítico do capítulo 22 ao capítulo 25 que Deus organiza o tempo do seu povo. Ele mostra que a santidade não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre como celebramos e como descansamos. O capítulo 25, por exemplo, nós vamos ver sobre o ano do jubileu. É um dos mais revolucionários de toda a Bíblia. Então, vamos juntos? Levítico, capítulo 22. A santidade das ofertas. O Senhor Deus mandou a Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte: tratem com todo o respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa da pele ou tiver um corrimento no membro poderá comer das ofertas sagradas, até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado num morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma ou se tocar num animal impuro ou numa pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tinha morte natural ou qualquer que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor e os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas, mas os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada e não tiver filhos e voltar a morar na casa dos pais, como o tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros da sua família têm o direito de comer dessas ofertas. As pessoas que não tiverem esse direito, mas por engano comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta mais 1/5. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. Leis a respeito dos animais oferecidos como sacrifício. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando o israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentar em sacrifício ao Senhor Deus um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser macho, sem defeito. Assim, a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro ou um carneiro ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo, ou uma ovelha ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao Senhor um animal cego ou aleijado ou defeituoso, um animal que tenha úlcera, sarna ou outras doenças da pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneiro com defeito, mas não poderão apresentá-la como oferta para pagar uma promessa. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que estiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceite de um estrangeiro um animal nessas condições para apresentar a Deus como oferta de alimento
Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. E o Senhor Deus disse também a Moisés: quando nascer um bezerro, ou um carneiro, ou um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias. Do 8º dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para os oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito dos sacrifícios a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixe sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor. Não faça nada que profane o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo. Eu sou o Senhor e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 23. As festas religiosas. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes, quando o povo se reúne para adorar o Senhor. O sábado. Vocês têm 6 dias para trabalhar, mas o 7º dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é um dia dedicado a Deus, o Senhor. A festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermentos. São essas as festas religiosas, quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma destas festas será realizada na data marcada. A festa da Páscoa, comemorada em honra de Deus, o Senhor, começa ao pôr do sol no dia 14 do 1º mês. No dia 15 desse mês começa a festa dos pães sem fermentos, em honra de Deus, o Senhor. Durante os 7 dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No 1º dia dessa festa, ninguém trabalhará, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas de alimento, e no 7º dia, reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar. A festa da primeira colheita. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia que vem depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Nesse mesmo dia, apresentem ao Senhor como oferta que vai ser completamente queimada um carneirinho de 1 ano sem defeito, e apresentem como oferta de alimento 2 quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida 1 litro de vinho. Não comam espiga de trigos verdes, nem espigas torradas, nem pão até o dia em que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. A festa da colheita. Contem 7 semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isso é, 50 dias depois que oferecerem esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam 7 carneirinhos de 1 ano sem defeito, 1 touro novo e 2 carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar pecados e 2 carneirinhos de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os 2 carneirinhos, junto com os pães, como oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar e todos se reunirão para adorar a Deus em todos os lugares onde morarem. Vocês e os seus descendentes deverão obedecer essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A festa do Ano Novo. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: o dia 1º do 7º mês é um dia sagrado de descanso, festejado com toques de trombetas, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus o Senhor ofertas de alimento. O dia do perdão.
O Senhor Deus disse a Moisés: o dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados dos povos são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada, e todos deverão apresentar a Deus o Senhor ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do meu povo. E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, esse será considerado um dia sagrado de descanso, e nele ninguém deverá comer nada. A festa das barracas. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do 7º mês é o dia em que começa a festa das barracas. Essa festa, em honra de Deus, o Senhor, durará 7 dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos 7 dias da festa, apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. No 8º dia, todos se reunirão para adorar a Deus e para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada e nele ninguém trabalhará. São essas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimentos, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada. Além dos sábados que serão guardados em honra de Deus o Senhor, façam também essas festas e apresentem essas ofertas, além da oferta de costume, das ofertas para pagar promessas e das ofertas que são apresentadas por vontade próprias ao Senhor. Depois de ter terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º, ninguém trabalhará. No primeiro dia, o povo colherá frutas das melhores árvores. Cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas. E durante 7 dias, todos farão uma festa em honra do Senhor, o Deus de vocês. E para sempre, no 7º mês de cada ano, o povo fará essa festa de 7 dias. Durante os 7 dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galho de árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas. Quando os tirou do Egito, Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra de Deus, o Senhor. Levítico capítulo 24. O candelabro. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite, para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda, ali na presença de Deus o Senhor, do lado de fora da cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Essa lei deverá ser obedecida por vocês e pelos seus descendentes para sempre. Arão cuidará dos pavios das lamparinas do candelabro de ouro puro, para que fiquem sempre acesas na presença do Senhor. O pão sagrado. 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverá ser feitos da melhor farinha e postos na mesa de ouro puro que fica na presença de Deus o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em 2 pilhas, 6 pães em cada pilha. Em cima das 2 pilhas será colocado incenso puro para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Todos os sábados para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa, na presença de Deus o Senhor. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor. Por isso, os sacerdotes os comerão no lugar sagrado. Pecado e castigo. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selomite e era filha de Dibre, da tribo de Dan. Certo dia, no acampamento, numa briga com um israelita, esse homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés e o deixaram preso até que o Senhor dissesse o que deviam fazer. O Senhor Deus disse a Moisés: leve esse homem para fora do acampamento. As pessoas que ouviram blasfemar contra mim colocarão as mãos na cabeça dele e depois o povo todo o matará a pedradas. E diga ao povo que quem amaldiçoar o seu Deus pagará por esse pecado e será morto a pedradas por todo o povo, não importa que seja israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vocês.
Quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Aquele que matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal do mesmo valor ou um animal pelo outro. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morta. A lei é a mesma para o estrangeiro que mora no meio de vocês e para os israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. Aí eles pegaram o homem que havia amaldiçoado o nome de Deus e o levaram para fora do acampamento, e ali o mataram a pedradas. Assim eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Levítico capítulo 25, o 7º ano. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixe que de 7 em 7 anos a terra descanse em honra do Senhor. Durante 6 anos semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas. Mas o 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano, ninguém semeará o seu campo, nem porá as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão bastante para alimentar todos os israelitas. Os seus escravos, as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo. E também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo o que a terra produzir servirá de alimento. O ano da libertação. Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país, pois esse ano que vem depois de 49 anos é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias, e todos os campos que tiveram sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano, ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra de terras, não explorem os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são de fato as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas deste último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos da colheita que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. Se forem poucos, o preço baixará. Que ninguém explore os outros, que todos temam a Deus, pois Ele é o Senhor nosso Deus. A questão do 7º ano. Obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá suas colheitas. Haverá bastante comida para todos e todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear nem fazer colheita? A resposta é que Deus abençoará a terra e no 6º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano, e haverá bastante para comerem até a colheita do 9º ano. Leis a respeito de propriedades. A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela e para ele, nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido, seu antigo dono será o primeiro a ter direito de tornar a comprá-lo. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação e o calculará o preço a pagar, tendo como base os anos da colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. E assim, ele será novamente o dono do terreno. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, então ele ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono.
Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Mas, se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e aos seus descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralhas são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa. E no ano da libertação, ela volta a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar as suas casas que ficam nas cidades onde moram. Mas se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação, a casa volta a ser dele, pois as casas das cidades onde os levitas moram serão sua propriedade permanente no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos. Eles pertencem aos levitas para sempre. Leis a respeito dos pobres. Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-os como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de vocês. Não cobre juros sobre o dinheiro que vocês lhe emprestar. Respeitem a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de vocês. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro do alimento que vocês lhe vender. É isso que o Senhor nosso Deus nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Leis a respeito dos escravos. Se um israelita que mora perto de vocês ficar tão pobre que chegue ao ponto de ter de se vender a você para ser seu escravo, não o faça trabalhar como escravo. Trate-o como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação. E nesse ano, ele e os seus filhos irão embora e voltarão para sua própria família e para as terras dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus, que os tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, não os tratem com crueldade, mas respeitem a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos dos seus pais. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos, e os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos, a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou a alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo, outro parente chegado poderá comprá-lo, ou, se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar sua liberdade. Ele e o homem que o comprou combinarão um preço que deverá ser pago, de acordo com o número de anos, desde os anos que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário que o empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas se faltarem poucos anos, a parte será menor. O dono o tratará como se ele fosse um empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixe que o dono o trate com crueldade. E se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação, ele e seus filhos ficarão livres, pois os israelitas são escravos de Deus que o tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles. Glórias a Deus, aleluia! Aprendemos aqui que Deus é o dono do tempo. Hoje nós conhecemos as festas sagradas que Israel devia celebrar e a lei incrível que garantia que ninguém ficasse escravo ou pobre para sempre. Então, o que nós podemos relembrar de tudo que lemos? Em Levítico 22, nós vimos que Deus exigia excelência nas ofertas. Animais com defeitos não eram aceitos. Isso nos ensina que para Deus não entregamos o que sobra, mas o nosso melhor. E em Levítico 23 nós vimos o calendário de festas. Passamos pela Páscoa, pelos Pentecostes, festa das trombetas, dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Deus queria que o povo parasse para lembrar de todos os seus feitos. Aleluia! Em Levítico 24 nós vimos o cuidado com o candelabro e os pães da proposição. Também vimos a seriedade da reverência ao nome de Deus. É muito forte isso. Em Levítico 25 nós vimos o jubileu, glória a Deus. A cada 50 anos as dívidas eram perdoadas, os escravos libertos e as terras devolvidas aos donos originais. Nós vimos também a economia do reino de Deus em Levítico capítulo 25. Ninguém deveria ser permanentemente oprimido. Aleluia!
Meus irmãos, nós vimos que as festas mostram que Deus gosta de celebrar com seu povo. E o jubileu nos mostra que Ele é o Deus dos recomeços. Aleluia! Não importa o quão perdida uma situação pode parecer. No calendário de Deus, sempre há um tempo previsto para a libertação e para voltar ao lar. Aleluia! E eu deixo uma pergunta de reflexão final para você e para mim. O ano de jubileu era o ano do recomeço. Então, o que na sua vida hoje está precisando de um jubileu, de um perdão de dívidas ou de uma nova oportunidade de começar do zero? Que nós venhamos refletir sobre isso. O nosso Senhor Deus, Ele nos dá a chance, de recomeçar enquanto vida em nós estiver. Aleluia! Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque o Senhor é o dono do tempo e das estações. Ensina-nos, Senhor, a celebrar as Tuas vitórias em nossa vida e a respeitar o descanso que o Senhor nos ordenou. Obrigado, Senhor, porque em Ti temos sempre a chance de um jubileu, de um novo começo. Que a nossa vida seja uma festa contínua na Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, muito obrigado por caminhar comigo hoje no caminho cronológico. E se esse episódio falou ao seu coração, não se esqueça de compartilhá-lo com um amigo que também precisa ouvir a voz de Deus. E eu te espero no nosso próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação, um passo de cada vez. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.